Oi, então esse é o oitavo Lendo Proust que eu vou fazer. Na verdade, como eu já terminei de comentar sobre os 7 volumes do Proust, a partir de agora eu vou fazer algumas recomendações de leitura. Na verdade, esse livro é algumas recomendações de leitura e recomendações gerais, assim, algumas leituras complementares que eu fiz. Por exemplo, um dos... Quer dizer, vou explicar um pouco melhor isso. As leituras complementares que eu tô falando, assim, são textos que vão ajudar melhor a compreender o Proust, tanto análise sobre ele, quanto também livros que ele mesmo analisou para poder fazer a sua obra. Um deles que eu li, assim, para compreender melhor Proust, é As Flores do Mal do Baudelaire. Na verdade, eu já estava lendo e ainda não terminei, que é uma coletânea de poemas do Baudelaire. E assim, Proust cita muitos poemas dele na sua obra, sempre que ele citava algum, eu ia lá e lia, e assim, ajuda bastante a compreender essa intertextualidade que ele estava fazendo. Outro livro que eu li para compreender melhor o Proust foi O Tempo Passa, na verdade, da Virginia Woolf. Esse livro é uma análise de uma parte de um romance da Virginia Woolf, que é a segunda parte do Rumo ao Farol, que é O Tempo Passa, e tem 2 ensaios que são mais sobre o tempo. É principalmente sobre a obra da Virginia, mas faz algumas citações do Proust, e é interessante ver outras versões do que seria o tempo. Então eu achei interessante também ler. Eu li enquanto eu estava lendo Proust e achei interessante também. Esse aqui, outro livro do Baudelaire, esse eu já fiz resenha, eu vou deixar o link lá embaixo. O Pintor da Vida Moderna é um ensaio do Baudelaire sobre arte e principalmente arte moderna. Ele cita principalmente um pintor, o Constant Tanguy, que é um pintor que o Proust também cita em algumas partes. E o Proust também já fez algumas alusões a esse próprio ensaio. E o Baudelaire é uma das maiores inspirações do Proust. Então é válido também ler esse livro. Essas foram as poucas leituras complementares que eu fiz. Eu pretendo fazer outras leituras maiores, outras leituras complementares agora que eu terminei a obra. A primeira delas será o Ilusões Perdidas do Balzac, que tem essa edição em 2 volumes, porque o Balzac é uma das maiores inspirações do Proust, inclusive essa coisa de repetir os personagens em vários livros é uma coisa balzaciana. Do Balzac eu só li o Eugène Grandet, mas então eu tenho um conhecimento muito pequeno sobre a sua obra. Eu pretendo começar de verdade a ler Balzac com Ilusões Perdidas, e eu quero ler cada vez mais os livros da comédia humana. Outros livros que eu pretendo ler, esses eu não tenho aqui, mas eu fiz uma listinha que eu preciso comprar e ler nos próximos meses ou anos, não sei. Olha, por exemplo, como eu já disse, quero ler outros livros do Balzac. Eu quero ler alguns livros do Racine, que é um dramaturgo francês que o Proust cita muito, assim, eu já conheci o Racine, assim, é muitas referências dele em vários livros que eu leio, mas eu ainda não li nada dele pra... enfim. Mas quero ler Racine, principalmente, acho que é Phèdre, a peça que mais citada dele, assim, é citada muito mesmo, muito, muito, muito. E Madame de Sévigné, que também é muito, muito citada, assim, é a autora favorita da mãe, da avó do narrador. Enfim, não conhecia a Madame de Sévigné, mas parece que ela foi uma escritora bem importante na França e inspirou bastante o Proust. Eu quero ler, não fiquei interessado, confesso, em lê-la, mas eu quero saber o que o Proust viu demais nessa Madame de Sévigné. Eu quero ler também o J'accuse, de Émile Zola, porque é um livro sobre o caso Dreyfus, que é muito, muito, muito comentado também, principalmente no volume 3. E eu quero ler para entender mais profundamente, assim, talvez ler algum livro mais teórico também, assim, mais histórico, porque o J'accuse foi escrito na época, então é uma coisa bem contemporânea do caso. E também quero começar a ler o Anatole France, que eu já tenho curiosidade de lê-lo desde o ano passado e parece que é uma das maiores inspirações do Proust. Não sei por onde começar, mas eu pretendo lê-lo em breve. Não sei se vou conseguir ler nesse ano, mas em breve. Eu vou querer ler, meio que reler As Mil e Uma Noites, porque também é muito, muito citado no Em Busca do Tempo Perdido. Eu já li uma versão adaptada quando eu era menor,
mas eu quero ler ele de verdade, porque é gigante, então eu adoro livros gigantes e é uma coisa necessária. As Mil e Uma Noites, pretendo ler a versão completa da obra, que eu ainda não li inteira, mas não sei se considero uma leitura ou releitura, porque como eu disse, eu só li uma versão adaptada para, assim, mais para criança, eu era bem novo. E eu também quero ler alguns livros teóricos sobre Proust. Tem um do Beckett, que parece que é bem interessante, e tem um do Alain de Botton, se não me engano, se chama Como Proust Pode Mudar a Sua Vida, enfim. Quero ler alguns livros teóricos, e esses são só alguns dos livros que eu pretendo ler, assim, com complemento. Mas como eu já disse, eu não pretendo ler esses livros todos nesse ano. Vai ser assim, uma coisa aos poucos, sabe? O único que eu tenho certeza que eu vou ler nos próximos meses vai ser As Ilusões Perdidas do Balzac, que já estava na minha lista. E agora eu quero mais do que nunca conhecer a obra do Balzac. Eu também separei aqui alguns comentários sobre pinturas que o Proust cita. Enfim, isso vai ser um comentário mais por cima. Ele cita muitos impressionistas, e Manet, Monet, Renoir, inclusive o Elstir, é baseado em alguns desses pintores impressionistas. O Elstir é um pintor do Em Busca do Tempo Perdido, um personagem do livro. E algumas músicas que eu ouvi enquanto eu lia, porque eu gosto muito de deixar uma trilha sonora, assim, em alguns momentos. Então, para recomendar se alguém gosta também, o principal compositor que eu ouvi enquanto eu li o Em Busca do Tempo Perdido foi o Debussy, que é um compositor impressionista, eu acho que combina muito com Proust. Vou citar algumas das músicas que eu escutava principalmente. O Prelúdio à Tarde de um Fauno, assim, uma das minhas favoritas. Tem também os noturnos, os arabescos, principalmente o arabesco 1, muito, muito bom. Tem o Reverie, o Clair de Lune, La Mer. Enfim, o Debussy foi o compositor que eu mais escutei enquanto eu li Em Busca do Tempo Perdido. Eu acho que combina muito mesmo. E outro compositor que, assim, acho que ficaria em segundo lugar, foi um compositor que eu não conhecia até ler o Em Busca do Tempo Perdido, porque ele é citado no primeiro volume como, se eu não me engano, como o compositor favorito da Odete. Não tenho certeza, algum compositor que ela gostava. Eu lembro que ela gostava de uma música dele. Aí eu fui procurar esse compositor no YouTube, que eu não conhecia. Eu comecei a ouvir bastante. Não só a música que a Odete cita, mas tem uma música que chama Valses Espagnol, que, assim, eu acho que combina muito com alguns momentos, principalmente os momentos em que o narrador está frequentando a sociedade, ou que tem as revelações homossexuais, assim, que é uma música bem agitante, uma valsa espanhola, né, gente, enfim. Gostei muito. E também escutei algumas músicas do Chopin, do Schubert, e também algumas músicas do Vivaldi. Do Vivaldi nem tanto, mas ele é um dos compositores que eu mais gosto bastante de ouvi-lo enquanto eu leio. Enfim, vou deixar os links de algumas das músicas que eu escutei enquanto eu li Em Busca do Tempo Perdido lá embaixo. E a minha última recomendação, gente, só pra mostrar alguns livros dessa minha edição, que é a edição da Globo, da Biblioteca Azul. Assim, é uma edição muito boa, eu já mostrei em vários vídeos, assim, que ela tem essas imagens lindas, assim. A diagramação é ótima, a letra é muito boa, assim. É ótimo pra ler o livro, mas eu tenho uma grandíssima reclamação, assim, uma coisa que me irritou muito, 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 muito. Não sei se eu cheguei a comentar em algum dos outros livros, mas aconteceu uma coisa que eu nunca tinha visto em nenhum outro livro. Que na própria edição, eles contam milhares de spoilers. Assim, nos prefácios, eles fazem um resumo de tudo que vai acontecer no livro. Ao invés de fazer isso no pós-fácil, eles fazem no prefácio. Então eu até evitava de ler o prefácio antes de ler o livro. Porque, principalmente nesse aqui, é um super resumo. Conta tudo de importante que ia acontecer nesse livro já estava no prefácio. Então eu me irritei muito. E o que me irritou mais ainda foram as notas de rodapé. Eu até grifei várias aqui. Nas notas de rodapé, eles falam, tipo, explica algo que aconteceu, que só vai ser explicado daqui a milhares de páginas. Tipo assim, isso que você viu é tal coisa. Esse personagem, daqui 1000 páginas, vai se revelar um homossexual.
essa mulher misteriosa você vai descobrir no volume 3, que é a Odette. Enfim, então a recomendação que eu tenho pra quem ainda não leu Em Busca do Tempo Perdido é não ler na edição da Globo. E quando você lê e amar esse livro, porque é impossível uma pessoa não amar esse livro, eu não sei. Enfim, é possível sim, mas eu não confiaria numa pessoa que leu Proust e não gostou, ok? Essa pessoa tem problemas intelectuais. Enfim, depois que você lê lindamente seu Proust, compre essa edição maravilhosa. Mas enfim, realmente, esses spoilers são ridículos. Ou se você conseguir ler sem ler as notas de rodapé, que é algo que eu não consigo. Às vezes, quando eu começava a ler e percebia que tinha um spoiler, eu parava de ler e marcava pra depois eu voltar. Mas enfim, se você conseguir ler, não olhar as notas de rodapé, melhor ainda, porque essa edição é muito boa. Mas isso é péssimo, enfim. Porque embora seja uma obra assim que aparentemente, que assim, na verdade, realmente, ela é tão grandiosa que não dá pra um spoiler atrapalhar, mas tem umas curiosidades, assim, você vai chegar no momento que os personagens vão estar mudando, vai ter uma surpresa, e se você souber bem antes, você vai quebrar esse prazer da surpresa. Mas enfim, essas são algumas das minhas recomendações de leitura pro Proust, e é isso.